pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael Messias, eu trabalho na área de produtos da Organize Cloud Labs. Pessoal, o Organize Drops é uma iniciativa que a gente está tendo com nossos canais no YouTube. Pessoal, a gente está começando o nosso canal no YouTube e o Organize Drops é uma iniciativa, uma das playlists desse canal, no qual a gente vai mostrar alguns problemas de negócio que a gente tem nas organizações e como a plataforma ServiceNow consegue endereçar esses problemas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Workplace ágil utilizando o mobile, utilizando o nosso celular. Então vou falar um pouquinho de alguns cenários que acontecem nas empresas, até para vocês verem se isso realmente acontece na empresa de vocês e como a ServiceNow consegue endereçar esses cenários. O primeiro, por exemplo, é quando a gente trabalha com equipe que trabalha em campo. Então o pessoal tem que sair, tem que atender algum chamado e sair da área de trabalho dele para chegar até o usuário. Então geralmente ele tem um sistema no qual ele tem que imprimir, muitas vezes é analógico, você tem que imprimir, tem um papel para ele realmente atender aquela solicitação ou aquele chamado. Se aquele chamado for atualizado, ele não consegue, não tem aquela informação, apenas com o notebook ele vai conseguir ter aquela informação. E geralmente atende vários chamados de uma vez, volta para a mesa dele e tem que preencher tudo aquilo novamente. Então fica um pouco custoso, fica um pouco analógico esse dia a dia dele. Um outro cenário também interessante é de um executivo ou de um gerente de projeto, por exemplo. Geralmente ele está sempre em trânsito, indo para o aeroporto, numa reunião. Imagina que ele tem que aprovar, cai alguma aprovação para ele fazer, por exemplo, aprovar um budget, aprovar a extensão de um projeto, novas atividades, contratar um terceiro e depender dele realmente ter o notebook em mãos para ele fazer essa aprovação ou ele realmente ter que parar o que ele está fazendo para fazer essa aprovação, também é muito custoso, e acaba perdendo um pouco de agilidade no dia a dia de trabalho. Bom, quais são os desafios que a gente acaba encontrando nesses cenários? A Forbes recentemente publicou que 84% dos executivos que trabalham em trânsito acabam não tendo não conseguem colaborar com os projetos que eles trabalham, com as atividades que ele tem que fazer, por causa dessa experiência ruim com a interface mobile. E também 77% de quem realmente trabalha remoto também tem dificuldade, porque eles têm que sempre finalizar um documento, fazer alguma aprovação, eles têm dificuldade também em trabalhar com o dispositivo móvel. E isso pode causar o quê, pessoal? Atrasos em projetos, a gente pode ter diminuição do engajamento das equipes e também até impactar em processos de decisão nas empresas. Então, como é que... Caraca, velho! Como que a gente consegue endereçar esses problemas que a gente acabou de ver? Como é que a gente consegue deixar a vida dessas pessoas mais fácil, elas conseguem colaborar mais com a empresa? Essas tarefas simples a gente consegue efetuar via smartphone, uma aprovação, uma revisão de documento, tudo a gente consegue fazer via smartphone. Então a gente precisa de uma app integrada com os nossos processos da empresa, a gente precisa ter notificações para avisar que aquele usuário ele tem que fazer uma aprovação, tem que revisar um documento, e também tem que ter a parte de segurança muito forte e ter uma rastreabilidade no nosso sistema. E também, lógico, tem que ter uma boa experiência para o nosso colaborador. Só assim ele vai conseguir adotar e utilizar essa tecnologia. Vamos ver como é que o ServiceNow consegue endereçar esses problemas? Estou com a nossa instância de desenvolvimento. Aqui a gente vai ativar a parte de ITSM Mobile para fazer essa demonstração. Eu venho aqui, digito Studio, eu já clicar aqui, ele vai cair no nosso Studio. Já vou selecionar aquela aplicação da ITSM Mobile. Já consigo visualizá-la por aqui, maravilha. Se eu clicar, por exemplo, vocês podem ver que eu tenho o Now Mobile e o Mobile Agent. Nesse caso é o nosso Mobile Agent que a gente vai utilizar. E aqui eu já tenho todos os itens que aparecem, como por exemplo My Approvals, incidentes, notificação. E aqui do lado eu tenho um simulador do Android. Vocês conseguem visualizar que esse Navigation Tab equivale a essas opções que eu tenho aqui na parte inferior do nosso simulador, do nosso aplicativo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai replicar essa parte de aprovação, só para vocês verem passo a passo como é que eu faço para configurar e parametrizar o nosso dispositivo móvel, nosso aplicativo nativo do ServiceNow.
Então, por exemplo, eu vim aqui criar uma nova tab. E para isso a gente precisa criar primeiro um Applet Launcher. O que é um Applet Launcher? É como se fosse um container de applets. Eu posso ter várias applets dentro desse Applet Launcher. Como eu já tenho aqui, por exemplo, incidentes e MyApprovals, a gente vai criar uma nova. Vou clicar aqui. Então vai ser a nossa OCL Approval. Clicando em New. Aqui eu vou dar o título para ela. Eu vou clicar em salvar. Maravilha, agora ela está disponível para a gente utilizar. Se eu clicar aqui, clicar em Navigation Tab, vou clicar no botão novo, e ele vai pedir para selecionar qual que é o tipo de navegação que a gente quer. Vamos seguir com o Applet Launcher. Cliquei em novo, vamos dar um nome para ele. Aqui vamos selecionar o que a gente acabou de criar, e o ícone vamos pegar a parte de Services Icon. E ele vai ter que estar ativo para justamente mostrar aqui para a gente. Vou clicar em Submit. Aqui a order que ele vai aparecer, vamos colocar 180, por exemplo. Vou clicar em novo. Maravilha, ele está criado. Agora eu vou logar com o nosso usuário do Eric, só para ver como que está aparecendo. E olha que interessante, já está aqui o nosso OCL Approval. Porém, se eu clicar, vocês vão ver que não tem nada. Então a gente precisa alimentar esse Applet Launcher com as applets. É o que a gente vai fazer agora. No nosso Applet Launcher, eu posso vir aqui e começar a adicionar as applets, mas a gente não tem nenhuma ainda. A gente vai começar a criar essas applets agora. Ele vai carregar as applets que já existem. É interessante que a gente pode reaproveitar as applets aqui, que já vêm nativas no ServiceNow. Nesse caso, a gente vai criar uma nova para ver como é que funciona. Vou clicar em Create Applet e aqui vai ser Pending Approval. Vamos colocar o OCL na frente aqui. O ícone pode ser esse ícone aqui e pode ser até uma cor diferente, o vermelho, por exemplo. E olha que interessante, a gente tem vários tipos de applets, né? O que é a applet? A applet é uma tela ou conjunto de telas que a gente vai mostrar alguma informação para o nosso usuário visualizar essa informação e tomar uma ação sobre essa informação. Então pode ser uma lista, pode ser um formulário, pode ser até um map para integrar com o Google Maps, entre outros, né? O calendário também é bem interessante. Nesse caso a gente precisa de uma lista que vai mostrar todas as aprovações pendentes para aquele usuário. Vou selecionar, vou clicar em novo e ele vai carregar para a gente. Agora, pessoal, a gente precisa selecionar, tem que fazer algumas configurações para essa applet funcionar. Como, por exemplo, qual que é o nosso data item. Então, por exemplo, eu já tenho aqui o Approvals Pending, vou selecionar. Mas o que é esse Data Item? Basicamente, pessoal, Data Item, se a gente rolar a tela aqui, vocês vão conseguir acompanhar. O nosso Data Item, esse Data Item é uma forma da gente fazer uma query na plataforma ServiceNow. Então aqui eu seleciono qual que é a tabela que eu vou fazer essa query e aqui basicamente as condições para ele fazer essa query. Então, quando o status, né, o state for requested, o aprovador for eu, quem estiver logando no aplicativo nativo, e aqui quando que foi criado essa aprovação. Basicamente assim que a gente configura, vamos reaproveitar que já tem criado. Então aqui selecionei o Data Item e agora eu já tenho acesso aos campos daquela tabela. Outra parte interessante também, vamos dar uma minimizada aqui, outra parte interessante também é o layout da lista. Eu posso clicar aqui em Changing Patterns, vocês podem visualizar que eu tenho vários tipos de layouts diferentes. Nesse caso, a gente vai pegar esse número 6 de 5 elementos. Vou clicar aqui em Salvar, dar um OK, e ele já mudou aqui para mim para 5 elementos. Vou selecionar quais são os campos que vão ser demonstrados. Então, por exemplo, qual que é o registro que ele está aprovando, o campo State, para mostrar o status, o campo Short Description, lá do nosso Approval For, para saber exatamente o que ele está aprovando, e também o campo Created. Então agora eu preenchi todos esses daqui, vamos colocar esses aqui mais para baixo, para ficar um pouco mais amigável. E olha que interessante, pessoal, a gente também consegue criar alguns estilos diferentes. Então, por exemplo, a gente tem aqui o que a gente chama de UI Style Configuration. É onde a gente consegue criar algumas regras para realmente dar um destaque para alguma informação.
Então, se eu rolar a tela para cá, vocês podem observar que eu já tenho aqui esse Approval State Requested. Se eu clicar, vocês vão observar que eu tenho essas regras justamente para esse caso. E aqui eu posso selecionar qual que é o campo. Aqui eu posso selecionar qual que é o campo, como por exemplo, se o state for igual ao requested, ele vai deixar o campo stated com um background nulo, no caso sem background nenhum, e com a cor da fonte com essa daqui que é um amarelo, um magenta, algo parecido. Então eu posso criar estilos diferentes para destacar aquela informação. Nesse caso também já está criado para a gente. Vamos reaproveitar o que já tem. Vou selecionar todos esses daqui. Legal. Eu posso muito bem clicar em salvar. Além disso, pessoal, eu não quero só que o nosso colaborador visualize essa informação, eu quero que ele tenha uma ação sobre ela. Então eu posso vir aqui em Functions. Nas funções a gente consegue criar uma função para a lista toda ou uma função por registro. Nesse caso a gente quer uma função por registro. E essa função eu quero um swap. Então o nosso colaborador ele vai conseguir, né, arrastar para o lado direito ou esquerdo para ele conseguir fazer alguma ação. Vamos clicar aqui no maisinho e eu vou selecionar qual que é, como por exemplo, Approve. E aqui, pessoal, já tem algumas ações. Então aqui eu tenho, por exemplo, Approval Request. Vou clicar em salvar e ele já vai adicionar aqui para mim. A gente pegou essa função que já está pronta, mas só para vocês visualizarem para ver como que funciona. Se eu vim aqui, por exemplo, em Approval Request, a gente pode visualizar como é que ela funciona. A gente tem o que a gente chama do tipo, que é o Action Item. Qual que é o contexto? Nesse caso é um contexto por registro. E aqui quais são as condições para ela realmente aparecer. Nesse caso é quando a nossa tarefa estiver com state requested. E aqui no Action Item é onde realmente a ação que ele vai executar. Aqui no Action Item é onde realmente acontece a ação. Então aqui o type é update. Também a gente consegue visualizar a tabela que ele vai executar aquela ação, a condição para ele executar. E aqui o que ele realmente vai fazer, que é setar o status para approve. Então vamos reaproveitar essa função, como a gente acabou de fazer aqui. Na Applet eu também consigo configurar a parte de formulário. Então quando alguém visualiza a lista e clica, eu também consigo setar como é que vai ser o nosso formulário. Nesse caso não faz sentido para a gente, vamos ficar só na lista. Então vou clicar em salvar, ele vai salvar. Agora eu vou deslogar o nosso usuário Eric. Vamos logar de novo para a gente ver como é que ficou. Agora se eu clicar em OCL Approval, não vai aparecer nada mesmo, porque eu não configurei. Vamos voltar. Agora, pessoal, a gente tem que ir no Applet Launcher e relacionar essa Applet nova com o nosso Applet Launcher. Se eu clicar aqui, vou clicar no maisinho e vou selecionar o nosso OCL Pending Approval. Adicionei ele na lista, vou clicar em novo, maravilha, agora ele está aparecendo aqui. Cliquei em salvar, salvou o nosso Applet Launcher. Agora vamos deslogar e logar de novo com o nosso Eric. Agora se eu clicar em OCL Approval, olha que bacana, já está aqui a aprovação. Se eu clicar, como eu não tenho nada para aprovar, realmente não está aparecendo nada. Agora vamos fazer uma simulação de uma aprovação. Vou entrar no nosso catálogo de serviço. Vou selecionar 2 itens. Selecionar um notebook, adicionar aqui no carrinho. E depois vamos selecionar um iPhone e também adicionar no carrinho. Proceed Checkout. E ele vai realmente efetivar a solicitação. Então se a gente for aqui em Requests, eu consigo visualizar que ele está em Pending Approval. Se eu entrar nessa aprovação, eu consigo ver que está com Eric. Então agora se eu clicar, olha que interessante, ele já recebeu uma notificação na app. Se eu clicar, eu já vou conseguir ver essa aprovação. E se eu dar um swipe para a esquerda, eu já consigo aprovar. Agora se eu voltar para a nossa plataforma, você vê que ele já aprovou. Pessoal, como vocês viram na demo, a plataforma Service Now foi desenvolvida justamente para isso. E essa parte mobile vai ajudar a gente nesse nosso dia a dia e atacar essas dores dentro das empresas.
Vocês viram que a plataforma e essa parte mobile é totalmente integrada com a plataforma ServiceNow. Tem diversas integrações com as aplicações que já vêm nativas, como a ITSM, RH, entre outras. Também tem toda a parte de integração com outras funcionalidades, como Google Maps, entre outras funcionalidades que a gente vê no mercado. E também tem a parte de execução offline, que é super importante, principalmente para quem está em campo. E também toda a parametrização que a gente fez foi low code. Vocês viram que praticamente não tinha código para a gente conseguir fazer essa parametrização. Pessoal, aqui a gente chega no final do nosso Organize Drops. Espero que vocês tenham gostado. Deixe uma sugestão aí dos nossos próximos assuntos para a gente abordar. Não esquece de clicar no sininho, porque a gente vai ter bastante novos... Errei de novo. Essa parte final, né? Galera, com isso a gente chega no final do nosso vídeo, nosso primeiro Organize Drops. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esquece de clicar no sininho e também no joinha, se vocês realmente gostaram e foi útil. E deixa aí um comentário para a gente saber qual o próximo assunto a gente vai abordar. Muito obrigado.